Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje vamos falar sobre fé. Afinal, o que é fé? O que é que você acha que é fé? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o que é fé. Olha o que diz lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Antes de a gente falar sobre o que é fé, primeiro vamos entender o que não é fé. E a primeira coisa que não é fé, fé não é sentimento. Não devemos basear nossa fé através do nosso sentimento. Se eu estou sentindo que eu tenho fé agora, é porque eu tenho fé. Se eu não estou sentindo que eu não tenho fé agora, é porque eu não tenho fé. Não, não é assim. Não temos que basear a nossa fé no que nós sentimos. Se você ora a Deus, mas não sente a presença dele, isso não quer dizer que ele não estava presente, ou não quer dizer que ele não ouviu a sua oração. Ele ouviu sim, e ele estava presente. Então não temos que basear a nossa fé em nosso sentimento, mas sim basear a nossa fé na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. A segunda coisa que não é fé, fé não é o que a gente vê. Tá vendo seus olhos aí? Fé não é o que a gente vê. E vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa dor que você está passando, essa luta, esse problema, ele não é eterno, ele é passageiro, isso vai passar. Então, temos que crer na palavra de Deus. Às vezes você está orando por uma cura na sua vida, ou por uma cura na vida do seu marido, ou pela conversão dos seus filhos, e só porque você ainda não viu, você já não crê mais. Não podemos ser assim. Temos que crer, mesmo que a situação esteja ao contrário, mesmo que a situação esteja, as circunstâncias esteja tudo diferente do que a gente está orando, do que a gente está crendo. Não podemos deixar de crer nem por um segundo. A gente temos que crer até ver acontecer. Você vai ver acontecer, mas antes de ver, primeiro você tem que crer e continuar crendo, não desistir nunca. A terceira coisa que não é fé, fé não é o que se toca. Tá vendo essa garrafa aqui? Eu estou tocando nela. Eu não preciso de fé para saber que isso aqui é uma garrafa, porque eu estou tocando nela. Então fé não é o que se toca. Olha o que a palavra diz em João 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não podemos ser igual a Tomé. Tomé, ele primeiro tinha que tocar para crer que Jesus ressuscitou. Se ele não tocasse em Jesus, ele não acreditaria que Jesus ressuscitou. Se você está à espera de um milagre, de uma promessa que Deus fez, antes de você tocar nessa promessa, você tem que crer. Isso não quer dizer que não vai materializar. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, mas antes de acontecer, primeiro você tem que crer que vai acontecer para depois tocar. Você não vai tocar primeiro. Primeiro você crê para tocar. Então, a gente já entendeu que fé não é através dos nossos sentimentos, não é baseado nos nossos sentimentos. Fé não é o que a gente vê, fé não é o que a gente toca. E a quarta coisa que não é fé, fé não se baseia nas nossas experiências espirituais. É muito bom sim ter experiências espirituais, mas não podemos basear nossa fé nela. Olha o que a palavra diz em Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Olha essa experiência que Jesus teve, que incrível! Depois dessa experiência, o Espírito Santo levou ele até o deserto. E no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. Satanás tentou ele 3 vezes. E Jesus não falou: Satanás, você não viu a experiência que eu tive, não? Você não viu, não, que a pomba desceu do céu? Você não viu a experiência que eu tive? Não, Jesus não fez isso. Quando o diabo tentou Jesus falou: está escrito. Então, o que Jesus está nos ensinando? Não devemos nos apoiar a nossa fé, basear a nossa fé nas nossas experiências espirituais. É muito bom e importante, que edifica a nossa fé, mas temos que colocar nossa fé, basear nossa fé na palavra de Deus. Temos que alicerçar nossa fé na palavra de Deus. Agora que a gente já entendeu o que não é fé, você pode estar se perguntando: tá bom, Charles, eu já entendi o que não é fé, mas o que é fé? O que é fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Isso não quer dizer que a gente deve só ler a palavra, mas sim meditar na palavra até o Espírito Santo falar com nós. Quando o Espírito Santo falar conosco através da palavra, você medita naquela palavra, isso vai gerando fé no seu coração. Você vai meditando e também declarando aquela palavra. Então a primeira coisa que é fé é você ouvir e ouvir pela palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo, ouvir pela palavra. Não é ouvir o jornal, não é ouvir o que as pessoas falam, mas ouvir o que a palavra de Deus fala. Ouvir o que o Espírito Santo fala com você e comigo através da palavra. E só assim conseguiremos gerar fé. A segunda coisa que é fé é pensar. Quando você pede a Deus para que Ele te cure de alguma doença, você fica, depois da oração, você fica pensando, não vai dar certo, não sei se Deus me ouviu, essa doença ainda continua aqui. Você faz isso? Não é desse jeito que você tem fé. Se você quer ter fé, quando você acaba a oração, você pediu a Deus para te curar, sua mente tem que mudar, seus pensamentos têm que mudar. Agora você já deve estar pensando, não, Deus já me curou, já deu certo. Você já tem que declarar a palavra de Deus que já deu certo. Mesmo que você ainda sente a dor, mas pela fé você já foi curado. Então a sua mentalidade tem que mudar, os seus pensamentos têm que mudar. Se você quer ter fé, você tem que mudar os seus pensamentos. A terceira coisa que é fé é você declarar a palavra de Deus. Quando Deus te dá uma palavra rema, comece a declarar ela. Isso vai gerar fé em seu coração. Então, a primeira coisa é você ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segunda coisa é você pensar certo, pensar que já deu certo, pensar que você já está curado, mesmo que você sinta dor ainda, você já está curado, mesmo que as lutas, as circunstâncias estejam diferentes do que você acredita, você crê em Deus, que Deus já operou na sua vida, que Deus já mudou o que está acontecendo, mesmo que na sua vista. Você lembra que a gente falou que fé não é o que a gente vê, mesmo que o que você está vendo não é o que você acredita, mas o seu pensamento já deu certo. Eu creio que já deu certo, Deus já operou na vida do meu filho, Deus já operou na vida dos meus pais. Então seu pensamento tem que mudar. E a terceira coisa é você profetizar, declarar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus, que isso vai gerar fé em seu coração. Não diga o que o jornal fala ou o que as pessoas falam, mas diga o que a palavra de Deus fala. Diga que o Senhor dos Exércitos está contigo, que tudo é possível para aquele que crê, que para Deus nada é impossível. Comece a declarar a palavra de Deus. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Deus é contigo.